Bem-vindos a mais um Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. 31 de janeiro é o momento de fazer o balanço do mês em relação ao desafio Quixotada. Se vocês não conhecem ainda o desafio, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no final do vídeo, na tela final, para vocês poderem acessar e conhecer o desafio, bem como vou deixar a lista dos livros que eu escolhi para o meu desafio, para que nós possamos fazer o acompanhamento. Lembrando que nunca é tarde para aderir ao desafio, então se vocês quiserem fazer a sua lista e colocar aqui no vídeo, ou então no vídeo original, vocês podem colocar nos comentários. Não deixem também de deixar a sua curtida aqui embaixo para mostrar que o conteúdo é relevante. E se tiver alguma sugestão também de pauta para os próximos vídeos, podem colocar nos comentários. Vamos deixar o canal mais interativo possível. Pois bem, eu acho que esses vídeos mensais do desafio vão servir para eu me lamentar por não ter conseguido cumprir as minhas metas pessoais. Eu queria ler 10 livros em janeiro e queria fazer 20 vídeos aqui para o canal. Só consegui ler 6 livros e só fiz 12 vídeos. Mas vocês deram uma força muito grande aqui para o programa. Tivemos um aumento expressivo no número de visualizações, no tempo de exibição e também nas interações através dos comentários e nas curtidas. Isso mostra que o programa está seguindo o caminho certo e espero que a gente possa crescer juntos sempre mais. Vamos lá então para a avaliação dos livros do desafio. Eu li 6 livros em janeiro, desses 6, 2 estavam na minha lista do desafio. O Quebranto, do André Balaio, e Todas as Coisas Sem Nome, do Walter Moreira Santos. Então vou falar dos dois aqui para vocês. Coincidentemente, eles eram os 2 primeiros livros do desafio. Quem já conhece o desafio sabe que os livros de contos estão também entre as 10 categorias. Das 10 categorias eu escolhi 2 livros em cada, então são 20 livros para mim. Mas para quem quiser aderir, basta um livro por cada categoria, serão 10 livros durante o ano. Eu li esses 2 aqui, que são livros de contos, mas que não estão na minha lista na categoria dos livros de contos, e sim na categoria dos livros publicados por editoras independentes. Eu li outro livro também publicado por editoras independentes, o do Cristiano Aguiar, que é um livro de crítica literária, de teoria literária. E esses aqui, o Quebranto foi publicado pela Patuá e o Todas as Coisas Sem Nome foi publicado pela CEP Editora. Eu vou começar a falar para vocês sobre o Quebranto. É um livro que reúne 13 contos, são contos curtos. O livro totaliza 123 páginas. Quebranto, do André Balaio, vai ser o livro de estreia como escritor, ele que também é roteirista e DJ. Ele roteiriza quadrinhos. E esse aqui é um livro que reúne 13 contos, que seriam contos, digamos, do insólito ou do sobrenatural. Ele trata de coisas que muitas vezes as pessoas relatam no cotidiano. Então não são coisas sobrenaturais muito estranhas. Assim, algumas é claro que tem algumas coisas bem estranhas, mas não é esse o mote do livro, mas sim coisas que seriam, digamos que corriqueiras, ou ao menos que as pessoas relatam como sendo coisas corriqueiras. São 13 contos. O primeiro conto, do lado de lá, ganhou o prêmio Off Flip antes da publicação do livro, e o livro em si ganhou o prêmio ano passado da Academia Pernambucana de Letras de melhor ficção publicada no estado. Então é um livro que tem uma certa bagagem, também foi finalista de outros prêmios antes de ser publicado, e é uma edição bonita da Patuá. Esse que tem uns detalhes interessantes. O Quebranto é também o título de um dos contos, e nesse conto um dos personagens explica o que seria o quebranto. Seria uma forma de mal olhado, digamos assim, de pessoas que têm inveja do sucesso. É um fazendeiro muito rico, que inclusive espera aparecer na capa de uma revista com finalidade de divulgação
da agricultura, essas tipo Globo Rural. E descobrimos que a repórter que foi para ali para fazer essa reportagem, digamos assim, na verdade está ali por outros motivos. É um conto interessante, mas o conto que eu mais gostei foi o Noite Cega, em que um estudante vai deixar uma amiga num ponto de ônibus e à meia-noite ele passa por uma praça em que tem uma moça com um ar de louca que está citando trechos de Macbeth, embora ele não saiba disso no momento. Mas ele fica fascinado por essa mulher, inclusive sente um tesão muito grande por ela, então ele volta no dia seguinte e ela aparece novamente. Seu nome é Sarah e ela o chama e diz que ele vai fazer o papel de Macbeth nessa peça. E ele simplesmente fica louco. Vai todas as noites, né? Sempre à meia-noite, vai para esse local, para essa praça, para ensaiar os textos junto com Sarah. Não conhece os outros atores, até que um determinado dia surge todo mundo, né? Eu vou ler aqui para vocês o trecho em que isso acontece. Cheguei na praça antes da hora. Viriam mesmo? Sentei no banco, olhei para os lados, repeti minhas falas em voz baixa. Ouvi uma espécie de eco. O que eu dizia era repetido ao longe, num burburinho que veio crescendo. Dobrou a esquina um pequeno exército de bruxas, fidalgos, damas, guerreiros e plebeus. Sarah vinha à frente de braço dado a um homem de meia idade, com roupas de nobre, rosto afilado, cabelo raro e cavanhaque. Depois eu saberia chamar-se Lourenço, diretor do espetáculo e intérprete de Macduff, herói que mata Macbeth. Ela chamou um a um e os apresentou a mim, dizendo o papel que representavam. Foram tantos sorrisos, abraços e palavras carinhosas que me senti um deles, ainda mais durante o ensaio. Tão generosos eram quando eu errava. Nas cenas em que não participava, fiquei num canto observando cada gesto, cada diálogo. Algumas noites depois, Lourenço avisou: hoje faremos a peça inteira. É um conto muito interessante também. O tema shakespeariano volta no livro, em um conto em que ele faz uma releitura do Hamlet. Tem também o tema do lobisomem, só que o tema do lobisomem aqui abordado mescla com ficção científica, uma forma bem interessante de abordagem. É um livro que tem essas questões de pequenos mal-assombros, digamos assim. Esses fantasmas cotidianos que na verdade talvez não sejam fantasmas, mas formas que nós buscamos para tentar explicar coisas que de outra forma seriam irracionais. É um livro interessante, de leitura muito fluida, leitura rápida. O estilo André Balai é um estilo de roteirista mesmo. É um livro que não recorre a grandes digressões ou explicações, parênteses. Ele vai direto à narrativa da história. Para quem gosta de histórias instigantes, é um livro interessante. Fica a indicação, gostei muito dessa leitura. Então o desafio Quixotada já vem dando frutos para mim, nesse sentido de aproveitar a leitura e de ler mais. Enquanto Quebranto é o livro de estreia do André Balaio, o Walter Moreira Santos já tem muitos livros publicados, mais de 20. Ele publica poesia, literatura infantil, é também ilustrador e muito premiado. Inclusive, Todas as Coisas Sem Nome foi um dos ganhadores do 4º Prêmio Pernambuco de Literatura. É um livro com 14 contos curtos, totalizando 100 páginas. E o Walter realmente trabalha muito a sua linguagem, embora não seja um texto rebuscado, muito pelo contrário, ele trabalha de forma a deixar o texto o mais claro possível, embora carregado de muito sentido. Tem passagens muito poéticas. Eu gosto muito de autores, principalmente quando se fala de contistas, que trabalham vários gêneros literários, várias tradições, e o Walter é um mestre nisso. Cada conto dele traz recursos e estruturas bem diversas e mostra que ele é capaz de tratar de vários temas, com várias propostas diferentes, com muitos personagens, todos eles bem delineados, bem diversos, e assim como os narradores. Ele, ora vai trabalhar em primeira pessoa, ora em terceira, e sempre com uma pegada bem forte, bem contundente. Ele não perde a mão em nenhum dos contos, apesar de ter alguns contos que não são histórias tão interessantes,
mas a forma como ele trabalha a linguagem acaba tornando. A edição da CEP é muito bonita, muito bem trabalhada, é um livro grande, bonito, dá gosto de segurar na sua mão. A foto da capa, essa foto que é muito bonita, é da Pamela Faco. E vocês veem que o título é Todas as Coisas Sem Nome, e de fato, apesar de nessa edição virem aqui essas páginas pretas com o que seria o título do conto, na verdade cada título é a primeira frase do texto, ou pelo menos as primeiras palavras. Não tem títulos, digamos assim, mas apenas frases de abertura, que geralmente são frases com algum efeito, já trazem para você uma vontade de entrar no conto. É interessante que os dois livros trazem contos que tratam da temática do lobisomem, e essa temática é usada como forma de abordar problemas familiares, embora cada uma a seu modo. Eu vou ler aqui um trecho de um conto que eu achei muito interessante, em que o personagem principal, o personagem narrador, é um manequim de loja que estava abandonado e de repente é trazido de volta para a loja para ficar na vitrine. E é claro que é muito antigo, estava acostumado com outro tipo de mundo, bem diferente do nosso, e lembra aqueles avós que, quando percebem quantos tempos mudaram, fica com aquela estranheza, né? O conservadorismo. Eu vou ler aqui uns trechos para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. O título seria Liquidação de Verão, e ele se passa do dia 17 de fevereiro até 17 de março. São pequenas entradas de um diário escrito por esse manequim. E aqui é a entrada do dia 29 de fevereiro. A ordem agora é radicalizar, diz o vitrinista. Então o veado decide travestir todos nós. Eu fico perplexo. É grotesco. A mim destina cinta liga e espartilho vermelho. Com o canto do olho fito meus 7 companheiros, ciganas, odaliscas, cleópatras, as roupas coçam, arranham. Tento não pensar nisso, na verdade, o que me preocupa é o dia seguinte, a hora de abrir as portas. Mas ainda tenho uma esperança, a gerente. Talvez ela possa interceder por nós, desaprovar aquele circo de horrores. No dia seguinte, a gerente mira o resultado de uma noite do trabalho do vitrinista. Está muito séria. Diz que não sabe, a administração do shopping pode não aprovar a ideia. O vitrinista ri. Bobagem, querida, é carnaval. Ou pelo menos a liquidação de carnaval, ele diz. Quando de fato é a liquidação da decência humana. Já dia 1º de março. É o dia mais difícil da minha vida. Lá pelo meio da tarde aparece uma garotinha. Maquiagem, mini saia, mini blusa, saltos. Não tem mais de 10 anos. Permanece em frente à vitrine, o que me parece uma eternidade, e fica rindo de nós. Amostra grátis de prostituta, penso, horrorizado comigo mesmo e com o mundo atual. Mas é assim que as crianças se vestem agora. É muito engraçado esse conto, a forma como uma pessoa, na verdade um manequim do tempo passado, analisa os tempos modernos, digamos assim. E a conclusão do conto também é bem interessante em relação à utilidade que o conservadorismo teria. São contos todos eles muito interessantes por isso, porque trazem óticas diferentes para temas, alguns inclusive muito antigos, como a própria traição do Judas. O primeiro conto traz o Judas pensando na sua traição e justificando a si mesmo. É bom ficar de olho no Walter, que deve trazer ainda muitos livros interessantes para a gente. É um autor muito produtivo. Ficam as indicações. Em fevereiro a gente se reencontra para mais uma avaliação do Desafio Quixotada. Não se esqueçam de inscrever-se e acionar o sininho que tem ao lado do botão de inscrição, aqui no rodapé, para que a gente não se perca mais de vista. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.